Beleza, vamos dar continuidade ao nosso estudo do culto da palavra hoje. Nós estamos aqui já há semanas, já há meses, estudando a palavra de Deus em comunhão, em conjunto, meditando juntos. Estamos estudando o livro de Atos, como muitos de vocês já sabem. Só para recapitular, nas 2 semanas anteriores nós falamos a respeito da humanidade de Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a doutrina dos apóstolos, que está lá em Atos 2:42. A igreja ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E nós como igreja estamos aqui perseverando. Quero agradecer a todos os irmãos aí que têm participado conosco no grupo Pão Diário, colocando suas meditações, suas reflexões. Eu tenho lido cada uma delas, tem sido uma bênção, eu também tenho participado. E eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a continuar participando. Assim como a igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos, no conhecimento da palavra de Deus, e nós como igreja estamos fazendo esse exercício prático. Então durante esse mês de maio nós estamos estudando o livro de Atos. Cada capítulo representa um dia da semana. Por exemplo, hoje é dia 14, então nós estamos meditando no capítulo 14 do livro de Atos. Então você que deseja participar é só estar conosco no nosso grupo Pão Diário, na página da nossa igreja, e colocar lá seus comentários. Amém? Hoje, querido, nós vamos falar sobre a divindade de Cristo. Todos nós sabemos que Jesus, ele tinha uma humanidade, ele era por característica 100% homem e 100% Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse lado divino de Jesus, sobre a divindade de Cristo. Antes de a gente entrar no nosso estudo, eu queria só fazer uma observação, porque nesse estudo a gente vai falar sobre a divindade de Cristo. E para a gente falar sobre a divindade de Cristo, talvez você, meu amigo, minha amiga, que não pertence ainda a uma igreja cristã, que tenha caminhado conosco no início da sua fé, eu queria compartilhar com você que quando a gente fala da divindade de Cristo, a gente fala isso porque nós temos a fé, nós cremos na palavra de Deus. E é a Bíblia que reforça, que fala a respeito disso. É a Bíblia que afirma que Jesus Cristo também ele era Deus. Só uma breve ilustração que eu já mencionei algumas vezes durante a minha ministração. É o seguinte, a gente sabe que quando a gente fala de verdades, para nós cristãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a verdade. É a verdade absoluta, é a palavra de Deus. Existem alguns tipos de verdade, por exemplo, a verdade científica. Como que algo na ciência é verdadeiro? Quando a ciência afirma que aquilo é verdadeiro, quando passa por 2 testes básicos, existem outros, mas 2 testes básicos, que é a observação e o experimento. Nós vemos aí a ciência buscando uma série de vacinas para neutralizar o Covid, e alguns já tiveram resultados promissores, mas ainda não é absoluto. A ciência ainda não crivou, olha, esse medicamento, essa substância, ela é eficiente contra o coronavírus. Por quê? Porque existe um processo dentro dos meios científicos para afirmar que algo é verdadeiro ou não. E nós, quando temos a respeito de Deus, teologia, estudo sobre Deus, a gente entende que o estudo sobre Deus é baseado na palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a verdade absoluta no que diz a respeito do próprio Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta porque é por intermédio da sua palavra que Deus buscou se revelar a nós, à humanidade, aos homens. Então, assim como na ciência existe a verdade científica, para o meio teológico, cristão, protestante, evangélico, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Amém? Eu queria deixar isso bem claro, que é o que nós cremos, é o que nós acreditamos, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus aos homens. E está dividida em dois mundos, Novo Testamento e Antigo Testamento. Ambos são a palavra de Deus. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então nós cremos na Bíblia por inteira, não em parte somente. E aí, querido, dentro dessa observação que eu quis fazer, a gente vai falar hoje sobre a divindade de Cristo. E aí eu já lanço minha primeira pergunta, como a gente sempre faz, e aqui está um grupo seleto de irmãos aqui que está aqui para me apoiar, para me ajudar, né? Tem aqui os universitários. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, e os irmãos aqui do meu lado também já podem responder. O que é divindade?
O que é uma divindade? Nós vamos falar do lado divino de Jesus. E eu queria perguntar a você, meu irmão, minha irmã, que está aí nos assistindo, o que é uma divindade? Quem pode dar aí a sua primeira participação a respeito dessa pergunta que estamos fazendo aqui nessa noite? Aleluia. Você pode escrever aí, você pode postar aí. Vale consultar no Bolsonaro. Eu ia falar no dicionário. Tá vendo? É muito tempo. Vale consultar no dicionário, queridos. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Amém? Vale consultar no Google. A Luciana Gama colocou aqui ser divino. Ser divino, exato. Verdade, ser divino. Ser divino. Amém. Quem mais pode fazer alguma colocação aí pra gente? Ela colocou ser supremo também. Ser supremo. Vamos falar sobre a superioridade de Cristo. A pastora Célia colocou ser divino puro. Divino puro. Amém. Tem mais colocação aí. Ser divino puro. O pessoal tá rindo aqui do Bolsonaro. É só para discutir. Pastora Lúcia Mafra. Inclusive, domingo agora, pastora Lúcia e pastora Célia estarão conduzindo, hein? Culto da manhã e culto da noite. Teremos uma dobradinha delas aqui. Ela colocou lá um ser divino. Ser divino. Olha, eu coloquei aqui também, você pode continuar participando aqui, é só para a gente continuar interagindo, tá? Eu coloquei aqui também que divindade é um ser que possui a essência divina ou o próprio Deus. O ser que possui a essência divina ou o próprio Deus. E aí a gente vai ver se Jesus possui essa essência divina, se ele é o próprio Deus. Quem mais aí pode colocar para a gente aí o que é uma divindade? Enquanto o pessoal vai colocando aí, eu vou aproveitar para mandar um abraço aqui para um grande amigo meu, Max Furtado. A gente fez curso de segurança do trabalho juntos, lá em Rio das Ostras, tem bastante tempo que eu não vejo. Um abraço aí, Max, para você, para a Dora, para toda a família aí, tá? Amém? Alguém aqui tem alguma colocação para falar aqui que é uma colocou divindade? qualidades de um ser com poderes diferenciados. Qualidades de um ser. Perfeito. Posso continuar aqui? Vou avançar um pouquinho e aí você pode participar. A divindade de Cristo, ela se revela antes, durante e depois da sua encarnação. A gente vê que Jesus ele se manifesta, ele se revela em diversas fases no Antigo Testamento. Ele aparece cada vez personificado como anjo. Ele se revela quando ele estava aqui na terra, mesmo tendo um corpo humano. E ele se revela como ser divino após a sua ressurreição. Então Jesus ele se revela como divindade, como um Deus, durante todas essas fases da sua existência, da sua vida, embora ele já é eterno, ele é existente. E aí eu queria colocar aqui, como a Bíblia revela que Jesus ele era Deus, eu já pedi aqui a ajuda dos universitários. Lá em João capítulo 1, versículo 1 já diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como é que vocês entendem, perguntar a vocês aqui, como é que vocês entendem Jesus sendo Deus? Como é que isso é formatado na cabeça de vocês aqui? Quem pode dar essa primeira participação? Pode me ajudar? Amém. Eu? Fala aí, pastor Renan. Amém, graças e paz, pessoal. Tudo bem? Estava abrindo o texto aqui, que o pastor Luiz Cláudio estava falando. Se a gente for olhar a divindade, os seus vários significados aí, a gente vai ver objeto de culto, né? A Elu estava até colocando ali, enfim. E como é que a gente vê Jesus sendo Deus? É o que você falou, é uma questão de fé, né? Porque a gente acredita num Deus que é um só em essência, mas tem, vamos dizer, 3 manifestações, né? Então a gente vai se aproximando, experimentando e conhecendo a Bíblia e conhecendo essas manifestações de Deus, né? Deus como Senhor, como Pai, como Filho, o Redentor, aquele que morreu na cruz, como Espírito Santo, o Paráclito, aquele que nos consola. Então, quando você falar que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, se a gente for ver desde a criação da humanidade, a gente vai ver falando, façamos Deus o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então,
o seu poder, a sua essência de Jesus é a mesma que Deus. Eles não diferem em opiniões, não diferem em poder, criativo, não diferem da sua eternidade, não diferem das suas manifestações, né? Do seu poder, da sua capacidade divina, vamos dizer assim. Então não tem como você pegar Jesus e olhar Jesus só como alguém que veio aqui à Terra, morreu na cruz, e não dar a ele essas características divinas, não dar a ele o poder de ser Deus. Porque a Bíblia, desde o início, ela diz pra gente que eles eram um só, que havia uma única essência, um único poder, né? Não há uma divergência no céu, tipo Deus, Jesus e Espírito Santo, 3 pessoas conversando e, não, peraí, mas eu não concordo com isso, não, mas a gente não pode fazer desse jeito. Então a gente vai ver sempre Deus usando o plural, Deus sempre falando, façamos Deus, o coletivo. Isso dá a entender que eles eram um em essência, eles são um em essência. Então eu vejo Jesus como Deus, porque não tem como separar isso. E dentro desse coletivo que você colocou, pastor Renan, Jesus ele orou a Deus e falou para os discípulos, né? Pai, eu rogo que vocês sejam um como nós somos um. Então a igreja, quando fala a igreja, é um singular, porém algo coletivo, né? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, exato. Né? Quem vê a igreja vê Cristo, né? Inclusive já vi vertentes falando que não existe a Trindade, né? Que é Deus Pai e Filho, porque o Espírito Santo está separado em nós. Então não está lá, a confusão de tipo, não está lá, o Espírito Santo está aqui, está dentro de nós, então não pode ser a Trindade, é o Deus Pai e Filho, aquele que criou todas as coisas, aquele que veio ao mundo, e o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo é Deus, né? Como se fosse tipo, algo separado que foi nos dado após a morte de Cristo, e tipo assim, então, mas ele está aqui agora acabou, lá em cima é outro patamar, é outra coisa. Tem essa vertente aí que é uma vertente errada, uma visão errada, né? Não tem como realmente, como o pastor Renan, se separar a Trindade, não tem como você tirar e você dizer que um está aqui comigo, mora dentro de mim, Espírito Santo, Deus está lá nos céus e Jesus se manifestou e está com ele, não tem como separar, eles são realmente 3, uma só coisa. Exato, e também, como você está falando, Jesus, o Espírito Santo, Deus, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre um dos atributos de Deus. E dentro dos atributos de Deus é a onipresença, de estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então ele não tem essa limitação do espaço físico, ele está aqui no céu e onde quer que exista ele possa estar, né? Deus ele é presente. Outro nome divino que Jesus recebeu enquanto esteve aqui na terra é que ele recebeu o nome de Senhor. E aí eu achei bem interessante que Senhor, olha que interessante, Tomé quando falou, né? Senhor meu e Deus meu. E muitos chamavam Jesus de Senhor. E a palavra grega era Kyrios. Na versão grega do Antigo Testamento, essa palavra grega Kyrios é a versão de que se chamava Jeová. Então Jesus ele era chamado de Jeová, o Senhor Jesus, como chamavam no Novo Testamento quando ele estava ali no meio do povo, é o mesmo termo. E aí os judeus, eles jamais, quando algum do povo chamava Jesus de Senhor por essa palavra, estava chamando ele de Jeová, de Deus, que era o Deus do Antigo Testamento, Deus que eles conheciam no Antigo Testamento. Então achei bem interessante que Jesus ele foi chamado de Jeová, de Senhor também, pelo povo. Tamanha as pessoas reconhecendo, vendo nele a sua divindade. Uma outra característica que eu também achei bem interessante é que Jesus ele era chamado de Filho de Deus. Tive lá vários relatos, o discípulo falava, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E aí um outro termo interessante durante que eu pesquisava aqui, é que no Antigo Testamento, quando você falava filho de alguém, essa pessoa representava o próprio alguém. E aí eu lembro de Daniel, quando os amigos dele foi lançado na cova dos leões, quando foi lançado na fornalha, e aí o que o Nabucodonosor falou? Eu vejo um quarto homem, e ele é semelhante ao filho de um Deus. Ou seja, é um Deus que está ali presente, né? Então Jesus, quando era chamado de Filho de Deus, significava que era a presença de Deus ali no meio deles, era a representação do próprio Deus. Então a gente vê que Jesus, na sua vida terrena, já se revelando como Deus, as pessoas reconhecendo em Cristo Jesus a sua divindade. E aí a gente pode ir lá para Isaías, que diz que o menino não nasceu, um filho se nos deu, né? E o seu nome será Pai da Eternidade, Deus Emanuel, não é isso? Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Deus Emanuel, Deus conosco, né? Então, Jesus, quando é chamado Emanuel, é o próprio Deus no meio de nós.
É o próprio Deus conosco. Isso eu achei bastante interessante quando a gente fala acerca da divindade de Cristo. Bem, posso caminhar aí? Daniel Bessa colocou ali, ó, bem interessante. Quando Jesus fala, é Deus entrando em ação, pois o sinônimo de verbo é a palavra, né? Então quando fala que o princípio era o verbo, é a palavra, é isso mesmo, Bessa, tá afiado. Show de bola, é a palavra. isso. Então é Jesus, é Deus em ação, é a manifestação de Deus. É Jesus, é a manifestação de Deus. Paulo fala lá em Colossenses, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Exatamente. Ele é a imagem do Deus invisível, né? Nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, a que há no céu, debaixo do céu, e Jesus é isso, é a palavra de Deus, é o Deus em ação. Gostei dessa observação aí, Daniel. Muito boa, mandou muito bem. E aí, queridos, eu queria também aqui colocar com vocês que alguns homens, né, que foram bem relevantes no Novo Testamento, falou acerca da divindade de Cristo, que foi João Batista, que diz, né, que eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus, de que ele é o próprio Deus. Então Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus é a pessoa de Deus no nosso meio, a pessoa de Deus entre nós. Posso caminhar? Pode. Então vou caminhar. O povo também fazia menção de Jesus como Deus. O povo também dizia que Jesus, ele era Deus, Jesus, Filho de Deus. E os discípulos também falavam que Jesus era Filho de Deus. E o mais interessante, que eu coloquei aqui também durante o meu estudo, era que os demônios, o inferno, o diabo, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, né? Quando Jesus ele está indo para Gadara, e aí encontra aquele homem endemoniado, né? Só que antes tem uma legião de demônios ali dentro daquele homem. E aí quando fala, o que eu tenho contigo, servo, filho do Altíssimo, né? Filho de Deus. Então até os demônios reconheciam a divindade de Cristo, né? Jesus, ele era o próprio Deus. E aí vou avançar mais um pouquinho aqui, que a gente vai discutir um pouco mais. Característica da divindade de Deus, de Jesus, né? É eterno. O que é eternidade? Algumas pessoas confundem essa palavra eternidade, é por isso que eu estou perguntando para vocês aí que estão nos assistindo e para os nossos amigos aqui. O que é eterno? O que é um ser eterno? Quem pode dizer para a gente? Vou esperar um pouquinho aqui antes de dar minha definição. E aí eu vou acrescentar, nós somos eternos? Boa. Vou acrescentar. São duas perguntas, o que é eternidade e se nós somos eternos? Vamos lá, vamos ver se nossos irmãos aí pode nos ajudar, igual o Bessa, a pastora Célia, a pastora Lúcia. Enquanto isso, eu acho interessante que a gente falou várias características de Cristo, está falando ainda, né? Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Pai, né? Ele é Filho de Deus. A Luciane botou aqui, ó, eterno é o que não tem fim. A Thalita botou, eterno não tem começo e nem isso aí. Aí sim. Isso aí. Exatamente. Eterno é alguém, né, ou algo que não tem começo nem fim. Esse é o eterno. Esse aí que é o eterno. Não se tem a etiologia, né? Você não sabe de onde veio, né? Você não sabe como foi criado, como aconteceu, né? E não tem um fim, um visto previsto, não tem. Por isso que a gente fala que Jesus, Deus, ele é. Ele é. Né? Ele não foi criado por ninguém criou Deus. Né? E aí a pergunta que eu fiz foi, e aí, nós somos eternos também? Esperar o pessoal responder aqui. Mas aí quanto àquela questão que eu estava falando Deus, Jesus, está intimamente ligado com a intimidade que nós temos com Ele, como nós vamos enxergá-lo. Né? Alguns enxergam como socorro bem presente. Né? Hoje eu tenho eu reconheço Deus hoje como meu Pai. Então toda vez que eu penso em Deus, que eu penso em Jesus, eu penso nele como um Pai. Né? Luciana Gama colocou, dura para sempre. A pastora Lúcia colocou, sem início ou fim. Sem início Isso aí. Aí teve gente dizendo que nós somos eternos também. E aí, gente? Nós somos eternos? Então, queridos, eu vou pegar uma adenda aqui. Nós somos balançou a cabeça lá do som, assim. Não, como a gente estava falando aqui, né? Senão a gente mesmo está se contradizendo. Por quê? Porque a gente diz que eterno é algo que não tem princípio nem fim.
nós fomos criados, logo não fomos eternos, entendeu? Agora, a grande vantagem de quem início. é criado, quem é criatura e reconhece Jesus como Pai, é que nós temos direito à eternidade. Então, a partir do momento que nós reconhecemos a Deus como Pai, nós somos criados para a eternidade. Para a eternidade, para não ter fim, né? Para não ter fim. Nós somos Nós criaturas. adquirimos um direito, né? Isso aí. Adquirimos o direito de não ter fim, não mas ter fim. tivemos o início, fomos criados. Então, se nós fomos criados, nós não somos eternos. Exatamente. Então, Oi, pastor Alexandre? Ter direito não quer dizer que seja eterno. Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Nós Isso- fomos criados para viver com Ele na eternidade. Isso é exclusivo de Deus. Deus, ele é eterno, ele não tem início nem fim. E aí lá em Apocalipse 21:13 diz: eu sou o alfa e o ômega. O princípio é ele é o princípio de todas as coisas, ele é o início de todas as coisas, né? E ele é o fim de todas as coisas, só que não existe fim, ele é eterno. Então a gente não tem como mensurar Deus, a sua eternidade. Nós somos criação de Deus, né? Criaturas de Deus, que herdamos a eternidade nele, tem que estar nele. Outro desafio que eu vou colocar aqui é Jesus, como ser divino, ele é imortal. E aí eu lembro, há 2 semanas atrás, quando eu conversava aqui, pastor Renan, Tiago e eu, sobre Jesus, quando ele está lá na cruz, antes de ser crucificado, que ele fala: olha, eu estou dando a minha vida, ninguém tira ela de mim, eu estou dando a vida, né? Jesus, ele está dando a vida, então ele é um ser imortal. E o que é um ser imortal? É um ser que nunca morre? Como é que funciona isso daí? Se Jesus morreu, como é que ele é imortal? Como é que a gente consegue entender isso na nossa mente? Porque eu sei que a gente tem muita dúvida em relação a isso. Eu particularmente, tive que estudar bastante para poder sanar minhas dúvidas. Jesus como ser imortal. O que é um ser imortal? Acho que essa descrição, e quando Jesus fala que entrega o meu espírito, né? Quer dizer, ele deu a sua vida, né? Na verdade, ele não foi morto, né? Ele se entregou, né? Senão desvaleria toda essa questão dele ser, no caso, imortal, né? Ele não foi, na verdade, o homem não acabou com Jesus, mas ele se entregou. Ele deu continuidade ao processo, ressuscitou, né? E através disso nós herdamos a vida eterna, nós herdamos o Espírito Santo. Mas enfim, eu acredito que esse fato dele ter se entregado pode se encaixar nessa característica de alguém que não morreu, mas se entregou, alguém que deixou algo para nós, entendeu? Então pode ser que entre nessa característica. A Aline colocou aqui: o corpo de Cristo morreu, mas seu espírito permanece para sempre. Exato, ele entregou a sua vida quanto homem, mas ele, quanto Deus, ele teve o poder de ele mesmo ressuscitar. Olha que interessante. E assim como ele garante a nós que um dia nós podemos morrer, mas com ele ressuscitaremos. E aí, a partir da nossa ressurreição, nós tornaremos imortais como ele é. Então Jesus, ele deu a sua vida. E foi algo que ele deu. Olha, a minha vida eu dou. Ninguém toma ela de mim, ninguém tira ela de mim. Porque ele é o dono da vida. Então Jesus, sendo o dono da vida, ele é imortal, porque ele é o dono da vida. Amém? Amém. Tem mais alguma colocação? Eu sei que bem, para mim tá tranquilo, mas eu sei que muitas pessoas tem que pensar, raciocinar, tem que... Isso aí, tem que mastigar com os dentes do cérebro. É, isso aí. Posso seguir aqui? O Daniel colocou algo semelhante que a Aline falou, né? O corpo físico de Cristo morreu quando sua missão estava cumprida. E aí ele voltou para o lado do Pai. Ele voltou e ele ressuscitou esse corpo físico, né? Tanto que depois da sua ressurreição, os discípulos viram ele ressurreto. Várias pessoas foram testemunhas de Jesus lá em Atos 1. Ele esteve com os discípulos depois de um período. Ceiou com os discípulos, né? Também participou lá quando os discípulos estavam pescando, que ele apareceu na praia. Que marcou o período da nova aliança, esse cálice, né? Isso aí, que ele fala, exatamente. Né? É a nova aliança, então marcou o período ali de uma nova aliança, né? Ele apareceu, depois de morto, ele apareceu ressurreto, provando a sua imortalidade. Inclusive ele atravessando paredes, né? Os discípulos estavam numa casa fechada e Jesus entrou no meio deles. E aí mostra a sua imortalidade. Estou vendo ali muitos irmãos participando, né? O Marcos colocou aqui, ele só explicou pelo exemplo que aconteceria conosco, né?
Aí a Deise Jacó botou: ele é um ser que faz parte da história, ele é temporal porque participa da história e atemporal porque é eterno. Atemporal, exatamente. Atemporal, exatamente. Perfeito, Deise. Obrigado aí pela sua participação. Jesus, ele não está limitado ao tempo, né? Nós estamos limitados ao tempo. Minuto, segundo, tempo. A Aline de colocou Deus. aqui: eu também vou morrer e ressuscitar com Cristo, ganhando assim a imortalidade. E olha que pergunta boa aí. Tem vários depende aqui. Eu estudei um pouco de direito, né? Então, o direito tudo depende, né? Bom, você vai morrer. Depende se Jesus não voltar antes. Isso aí. Exatamente. Gente, o que vai acontecer é que todos nós receberemos um corpo glorificado. Ponto. Então, assim, com esse corpo glorificado, nós nos tornaremos eternos, nos tornaremos imortal. A gente precisa entender isso. Agora, Jesus pode voltar e eu estar nesse corpo, e ainda assim esse corpo não vai servir para nada, porque ele vai ter que ser glorificado. Ou aqueles irmãos que hoje dormem no Senhor, eles também vão receber um corpo glorificado. Então, a gente está sujeito à morte enquanto esse corpo, porém herdaremos a vida eterna após a volta de Jesus. Amém? Outra característica de Jesus, essa eu gosto muito, é que Deus, sendo Deus na sua forma divina, ele também é criador. E aí tem Colossenses 1,16 que diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis. Então, ele, como Deus, ele é criador. E o mais interessante que eu gosto quando fala que Deus ele é criador, é que Deus criou todas as coisas. Vocês conseguem parar para pensar? Assim, tenta raciocinar comigo, que eu viajo na palavra de Deus. Vocês conseguem imaginar? Porque tudo que nós vimos hoje, tudo que nós contemplamos nossos olhos, é criado a partir de alguma coisa. A gente chama isso de uma matéria-prima, né? Todo produto, tudo que existe hoje que nós está ligado à matéria, né? E Deus, sendo o criador, ele não usou nenhuma matéria para criar as coisas. Ele criou por intermédio da sua palavra. Foi a palavra de Deus que trouxe tudo aquilo que hoje existe, por intermédio da sua palavra. Então esse é o atributo de Deus como criador. Porque às vezes a gente fala assim: o homem ele é criador? O homem tem o dom de criar coisas, mas ele cria as coisas a partir de uma matéria-prima. A gente não consegue criar nada do nada, né? E Deus, sendo Deus criador, ele criou todas as coisas a partir da sua palavra. É por isso que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele disse: haja luz e houve luz, né? Houve luz. Então, por intermédio da sua palavra. Então, tudo o que hoje nós vemos, contemplamos, foi criado por intermédio da palavra de Deus. Amém? O pastor Alexandre me deu um recado aqui que 2 amigos dele de Minas Gerais estão assistindo aqui com a gente, o Léo e o Adriano. Então, um grande abraço aí para vocês, é um prazer tê-los conosco, tá? Acompanhem aí, se quiserem fazer as perguntas, fiquem à vontade. Um grande abraço aí para vocês. A Aline lembrou aqui uma pregação do Robertinho, né? Criador porque do nada fez tudo. Do nada fez tudo. Ele pregou sobre isso aqui uma vez, foi uma pregação maravilhosa. Do nada fez tudo existir, né? E o que eu acho lindo dessa questão do façamos, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho maravilhoso é que quando Deus criou os peixes, ele falou: água, né? Produza peixes. Né? Quando criou as árvores, falou: terra, produza árvores. E quando ele nos criou, ele falou: façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança. Então, quando a gente tira um peixe da água, o que acontece? Ele morre. Quando você tira uma planta da terra, é porque você está desconectando do que mantém a sua existência. Então, quando nós nos desconectamos de Deus, a gente morre, que é a nossa morte espiritual. Eu acho isso lindo aí na criação. E Deus ele fez questão de, a Bíblia fala, né, que do pó do barro ele formou, né? Então ele fez com as suas próprias mãos, né? Nós somos obras das suas próprias mãos. E aí, queridos, eu queria que você pensasse um pouquinho mais junto conosco, que você já parou para pensar o que é a sua vida na mão de Deus? Já parou para pensar o que é o problema que você hoje está enfrentando na mão de Deus? Basta só uma palavra de Deus para que o milagre aconteça na sua vida. Eu gosto muito daquele texto onde Jesus ele está ali no meio do seu povo e de repente chega um centurião romano e fala assim: mestre, o meu servo está terrivelmente enfermo. E Jesus fala assim: eu vou lá curá-lo. E aí aquele homem entende e fala assim: não, eu sou homem sujeito à autoridade. E eu digo para o meu servo: vai, esse vai, digo vem, ele vem.
Não é necessário que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra, que o meu servo será curado. E Jesus se maravilhou, porque não viu tamanha fé em Israel. Então, da mesma forma eu falo para você, querido, que basta uma palavra do Senhor para que o milagre aconteça na sua vida, para que a transformação aconteça na sua vida, para aquilo que talvez esteja te afligindo hoje. Basta uma palavra de Deus para que essa Covid seja erradicada do planeta Terra. Basta só uma palavra. Porque Ele tem o poder da palavra, Ele é poderoso para fazer, né? Isso muito me encanta, porque nós cremos num Deus, Criador dos céus e da terra, e nós podemos nos relacionar com Ele, e falar com Ele, e saber que Ele ouve as nossas orações. Isso é fantástico. O que eu acho legal de você estar falando, por exemplo, quando a gente fala de alguns milagres, as pessoas que mais chamaram a atenção de Jesus foram aquelas que reconheceram a sua divindade. Você vê, quando os cegos clamam, Jesus, filho de Davi. Quando clama Jesus, filho de Davi, está reconhecido a origem, está reconhecido que ele é o Messias, que é aquele que Deus enviaria para salvar a humanidade. Então, quando esses cegos o chamam de filhos de Davi, eles estão reconhecendo a divindade de Cristo. E no mesmo momento, Jesus os atende, né? Então, os discípulos ali meio desconectados ainda do que estava acontecendo, manda despedir logo, porque vem gritando. E as pessoas que estavam filhos de Davi, eu penso que Jesus devia olhar e falar, calma aí, esse aí reconheceu minha divindade, então eu preciso parar para atendê-lo, né? Então acho isso maravilhoso, esse reconhecimento da divindade de Cristo, né? Jesus ele ia fazendo tudo isso pelo caminho, né? Pelo caminho. Na verdade, Jesus ele não veio com esse propósito, mas vinha, na verdade, um ato desse, aí, uma atitude dessa, tinha como o brinde, como um presente, a cura, a restauração, né? E o que mais chamava a atenção de Jesus realmente eram essas atitudes. Muito boa colocação. E interessante também, dentro desse, que Jesus, quando cura lá a filha da mulher cananeia, e Jesus fala assim, não é lícito dar do pão, né, a lançar à mesa os cachorrinhos. E aí ela fala, eu sei que eu não sou filho, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa. Ela entendeu que o Filho de Deus, que ele era filho, que Israel tinha direito à filiação divina, que ela não tinha. E aí Jesus ele opera na vida dela também, porque ela reconheceu que ela poderia não ser filha, mas que ele era filho de Deus. E ela estava comendo das migalhas do Filho de Deus. Então, o reconhecimento da divindade de Deus, Jesus gerava o milagre, gerava a cura no meio do povo. A Aline perguntou aqui, nos fez do barro, mas quando soprou o fôlego de vida, passamos a ser parte dele? Sim. Interessante que existe uma lei científica, né, que diz que seres inanimados não conseguem gerar seres animados. Ou seja, uma rocha, que é um ser inanimado, não consegue gerar algo animado, né? Vida, exatamente. Que vida só pode ser gerada a partir de uma outra vida. Então, a vida ela é gerada a partir de vida, né? Então, quando Deus fala, soprou na narina do homem, é que ele se tornou ser vivente. Por quê? Ele soprou a sua vida, né? Então, nós recebemos a vida de alguém vivo. Então, não dá para ser fruto do acaso, do nada, do Big Bang, porque não havia vida além disso, era simplesmente o acaso. Só que quando Deus soprou, aí ele passou a sua vida para dentro de nós. O mais legal que você falou, eu lembrei, você acabou de falar do Big Bang, né? A ciência sempre faz uma conjunção de coisas, mas tem que ter um fator externo para aquilo acontecer. Isso aí. Tem que ter uma explosão, tem que ter um estímulo elétrico, tem que ter tudo isso. E a gente sabe que o fator externo é o sopro, é o ruache de Deus, né, nas nossas vidas, que foi exatamente isso que você explicou. Exato. Então, para a ciência, precisa de uma explosão, de um estímulo. Para nós, precisa do fôlego de vida que Ele nos deu. Isso aí. Outra característica de Jesus como Deus é que Ele perdoa, queridos. Então, quando a gente fala de perdão, a gente sempre fala com muito carinho, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E Jesus, na sua divindade ali no meio do povo, Ele manifestou o seu perdão. E o perdão de Cristo, ele é estendido a todos. Eu lembro de uma história contada, não sei se foi verdade, mas achei bem interessante. E a história diz o seguinte, que havia um homem que ele era um malfeitor, e ele cometeu um crime de morte. E aí ele, com aquele crime de morte, ele estava preso. E aí a população clamou para que o governador viesse perdoá-lo daquele crime. E aí o governador falou, tudo bem, eu vou perdoá-lo, mas antes eu quero conhecê-lo. E aí o governador chegou com a carta do perdão perto dele,
e chegou na prisão e começou a querer conversar com ele. Ele começou a maldizer, xingar o governador e desprezá-lo e tudo mais. E aí, quando o governador entregou para ele a carta, ele simplesmente rasgou e o governador virou as costas e foi embora. E aí os guardas falaram para ele: rapaz, você é doido, você é maluco, você não sabe o que você acabou de fazer. E aí ele falou: o que eu fiz? Você rasgou a carta do seu indulto. Essa aí era a sua liberdade, você não seria morto se você tivesse com essa carta. Agora, porque você rasgou, você vai ser sentenciado à morte. Qual é a moral da história, queridos? Que nós seremos condenados ao fogo eterno, não pelos pecados que nós cometemos. Não estou falando heresia, não. Nós não vamos ser condenados ao inferno não pelo pecado que nós cometemos, mas pelo perdão que rejeitamos. O perdão que nós rejeitamos. Se nós rejeitarmos o perdão de Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo, aí sim nós seremos condenados. Então Jesus, ele tem a capacidade de perdoar os nossos pecados. Para isso que Deus enviou o seu Filho, para que através do seu sacrifício a humanidade, todos pecaram, pudesse alcançar o perdão dos seus pecados. O sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado. Então eu continuo na condição de pecador, mas uma vez que eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo, todos os meus pecados estão perdoados. Isso para mim é fantástico. Preciso aceitá-lo, né? Preciso aceitá-lo. Simplesmente isso, aceitar a Cristo, né? Deixar que Ele faça morada em mim, né? Abrir o meu coração para que Ele realmente restaure e me traga o perdão, né? Traga o seu sangue sobre a minha vida. É uma atitude, é uma ação, né? É uma ação, é uma atitude que nós precisamos. E quem está lá fora precisa tomar essa atitude. Que nós tomamos essa atitude. Interessante esse fator da gente aceitar, e não simplesmente pelo pecado, mas é pelo fato de eu aceitar a Cristo e dele estar em mim e dele remir os meus pecados. Isso é muito forte. Perdão, né? Isso é muito forte. E o mais vil pecador tem direito a isso. Você pode olhar para a pessoa mais criminosa e que existiu, e se ela aceitar o perdão de Cristo, aceitar Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, os pecados dele serão perdoados. E aí entra um conflito quando a gente vê um tipo de pecado, uma atitude talvez tão assim drástica, sei lá, um pedófilo, uma atitude mais de alguém que, sei lá, tira a vida de um idoso, alguém que comete um crime tão terrível, e a gente olha para o pecado. A gente vê o pecado, tipo assim, não é possível que esse pecado tenha condição de ter, né, uma aceitação, mas na verdade é a pessoa que ela venha se arrepender, que receba Jesus, então aquele perdão está sobre ela, vem sobre ela. Não é o pecadão nem o pecadinho, porque não existe, mas simplesmente a aceitação, a remissão dos pecados através de Jesus nela. E isso é tremendo. Quando você olha o pecado é tenebroso, mas quando você olha a remissão dos pecados através de Jesus, isso é maravilhoso. A obra do pecado, a obra de Jesus, por isso que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente. A graça é maior do que a graça é maior, pecado. Exatamente, muito maior do que o pecado. É muito maior do que o pecado. Essa é a visão que nós temos que ter como igreja, né? Sim, isso aí. Que às vezes falta a gente falta mesmo. Falta mesmo. É difícil, porque a gente tem a natureza humana, né? A gente tem esse senso de justiça, mas dentro do prisma a indignação, o senso de justiça, tudo isso tira realmente de nós, nos cega, né? E quando nós vemos que Jesus ele tem esse poder de trazer o perdão, né? A cruz, o sacrifício, o sangue de Jesus, a gente vê como que é grande essa atitude, como assim que transformou, como trouxe transformação para o mundo essa atitude de Cristo, né? De morrer por nós, para que esse tipo de coisa, esse tipo de pecado, ele na verdade não tirasse o direito de herdarmos a salvação. Isso é tremendo. E ele nos mostrou isso. Eu gosto muito daquele texto que a gente falou na semana passada sobre a mulher adúltera, que a lei era para ser cumprida. Cumpre a lei, né? E aí Jesus fala: onde estão seus acusadores? Eu também não te acuso. Então ela não recebeu a sentença, vai e não peques mais. Exatamente. Ou seja, o pecado dela foi perdoado por Cristo. Jesus perdoa os pecados. E aí eu coloquei até aquele exemplo do paralítico, que Jesus fala: olha, perdoados estão os seus pecados. O homem chega paralítico querendo uma cura, mas Jesus já ministra perdão sobre os pecados dele. É fantástico isso. Jesus ele perdoa os nossos pecados. A cura era consequência, sempre foi a consequência. Sempre foi a consequência. A Aline perguntou aqui, porque eu falei ruach, né, ou ruá, que é o termo em hebraico, para vento, sopro ou espírito. Né? Então, quando eu falei que ele soprou o seu espírito, né, seu ruach, que é o termo em hebraico ali, que no grego é pneuma, né, que é o termo para espírito. Então, não sei se ficou claro aí agora. Trouxe uma elucidação, um acréscimo de conhecimento. Porque naquele contexto ali a palavra seria no hebraico ruach,
ou ache, né? Vida. E E vamos que ele soprou sua vida, seu espírito, seria a tradução para e vamos falar aqui de vida então dentro desse contexto. Ó. Jesus ele teve poder sobre a morte. Lázaro lá, quando morreu, e depois de 4 dias, o que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu e Jesus faz questão de aparecer 4 dias depois da sua morte. Né? Por que Jesus apareceu 4 dias depois da sua morte? Para mostrar que ele era Deus, ele tinha o poder, o domínio sobre a vida. Tanto que ele fala, Lázaro, sai para fora, depois de 4 dias. E aí indagaram ele, mas já está cheira mal, né? Eu tive o desprazer de realmente ter contato com uma pessoa que morreu há mais de 4 dias e é algo horrível mesmo. Nós somos totalmente limitados. Então Jesus, depois de 4 dias, Jesus chama Lázaro à vida por intermédio da sua palavra. Sai para fora, tira a pedra. E Lázaro saiu e falou, desamarre ele, e Lázaro seguiu adiante. Então a gente vê o poder de Jesus sobre a vida, né? Como Deus, né? Manifestando o seu poder como Deus, que só Deus pode dar a vida, só Deus tem a vida, Ele é o dono da vida. Então Jesus, ele se manifestou como Deus ali na ressurreição de Lázaro. E coloquei aqui também, Jesus ele tinha poder sobre a natureza. A mitologia grega, os povos antigos acreditavam que a natureza era ato divino. Por exemplo, um furacão era o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus Trovão que estava irado com o povo e aí destruía tudo. E aí Jesus mostra que Ele é o único Deus, que Ele tem poder sobre a natureza. E aí estão lá os discípulos lá no mar, quando tem uma terrível tempestade, e Ele fala, acalma-te. E aí pergunta, né, quem é esse que até o mar e o vento lhes obedece? Isso aí você vê que Jesus tem poder sobre a natureza, né? Então basta uma palavra de Deus, de Jesus, que as coisas cessam. E Jesus falou para o mar, acalma, aquieta-te, né? E talvez a sua vida, eu gosto muito de falar porque a gente está vivendo um momento de tanto conflito, né? Um momento tão difícil para muita gente, tem muita gente sofrendo. E Jesus, ele nessa noite pode falar para a sua natureza, para a sua tempestade, para o seu terremoto, para o seu furacão que está dentro de você, da sua alma, da sua cabeça, e dizer, aquieta-te, acalma, fique em paz, eu estou aqui, eu estou no barco, né? Eu moro em você, tu é meu filho. Então Jesus ele tem essa capacidade, Jesus tem esse poder. Pelo mesmo poder que ele teve para criar através da sua palavra, é o poder que ele tem para controlar todas as coisas pela sua palavra. Tudo está debaixo do controle dele. Não pode ser a sua criação maior do que ele, mas se ele pelo poder criou, ele pelo poder dispara, cessa, acaba, continua, não vai, levanta, abaixa, tudo pelo poder da sua palavra. É inegável isso. E o que eu acho interessante foi o que eu falei ainda há pouco, que agora nesse momento, para muitas pessoas ele se apresenta como socorro bem presente. Mas no meu ponto de vista, o ideal é que a gente comece a enxergá-lo como pai. Porque à medida que você enxerga ele como pai e entra no ambiente de relacionamento, né, de pai e filho, você começa a entender o coração do pai. E quando você entende o coração do pai, você consegue entender os tempos e consegue reagir de acordo com o que ele deseja nesse tempo. Eu acho que não é fácil, às vezes a gente está falando assim, parece algo muito filosófico, muito teológico, mas na verdade quanto mais próximo do coração do pai, mais nós enxergamos e entendemos aquilo que o pai tem para nós e quer para nós. E a Bíblia fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente talvez não esteja entendendo qual é o propósito em tudo isso, mas Deus ele está no controle de todas as coisas. Uma das coisas que me chama a atenção nos atributos de Deus, a gente vai falar mais à frente, é que Deus ele é soberano. E a soberania de Deus, ela acontece porque Ele é soberano, quando Ele quer, né? O fato de Deus ele ser soberano não significa que Ele intervém o tempo inteiro. Ele pode intervir, como pode não intervir. Então, nesse momento, a gente crê que Deus, pela sua soberania, Ele pode intervir ao nosso favor. E como é que a gente invoca a soberania de Deus? Por intermédio das nossas orações. A gente clamando a Deus, a gente orando a Deus, pedindo a Deus, Ele pela sua soberania, Ele pode intervir ao nosso favor. Então nesse momento aí a gente entende que Deus ele é soberano e Ele é o nosso Pai. Ele é que cuida de nós, Ele que nos protege, Ele que nos ama, Ele que tem olhado por nós. Com tudo isso que está acontecendo, tudo isso que nós estamos passando, Ele é o nosso Pai.
Amém? Posso seguir aqui adiante, queridos? Coloquei aqui que Jesus, ele é onisciente. O que é onisciente? Aí a gente sabe que tem muita gente que tem algumas confusões em relação a isso. O que é um ser onisciente? O que é onisciente? Qual os irmãos aí pode participar conosco aí colocando a onisciência? O que é onisciente? Se quiser falar aqui também, os universitários aqui pode falar aqui. Vou colocar no português bem tranquilo. Sabe de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Mais alguém pode colocar? Realmente sabe de todas as coisas. A gente precisa entender isso, que ele sabe de todas as coisas. O pessoal colocou ali? Thalita colocou lá, sabe de todas as coisas. A Aline também colocou, sabe de todas as coisas. Então Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Não só sabe de todas as coisas, porque a gente sabe de alguma coisa, né? Eu sei o seu nome, né? Eu sei quanto é 2 mais 2. A gente adquire o conhecimento de algumas coisas por intermédio de estudo, ciência, conhecimento. Só que Deus, ele não só sabe de todas as coisas, que ele conhece todas as coisas, né? E ele tem a capacidade, a condição de sondar mentes e corações. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que passa na sua mente, o que ele passa no seu coração. Ele tem essa capacidade. A onisciência dele permite com que ele, eu ia falar a palavra invada, né? Não é invadir, né? Mas ele penetra até a alma, o corpo, o espírito. Ele vai em locais onde a gente não sabe. A gente, nem nós mesmos temos condições de ir. E ele é conhecedor de todas as coisas. O pessoal foi colocando ali, né? Tem saber absoluto, ele é soberano, Senhor da ciência, que sabe de tudo, né? Isso aí. Conhece todas as coisas. Então e aí eu gosto muito interessante que Davi fala lá no Salmo, é o Salmo 139, que Senhor, tu me conheces, sabe quando me assento ou me levanto, né? Esquadrilhas o meu pensar, o meu deitar, e de longe penetra no meu pensamento, no meu interior. Então Jesus, ele tinha essa condição. E aí eu vejo vários lá em Mateus 9,4, quando os fariseus, ele fala assim para o paralítico: perdoados estão os seus pecados. E aí os fariseus começam a questionar: quem é esse para perdoar pecado, né? Então, do tipo, Jesus conheceu o pensamento deles. Então, toda vez que os fariseus iam tentar Jesus já se antecipava, porque Jesus conhecia o pensamento dele, pela sua onisciência. Então a gente vê aí um atributo divino em Jesus, mesmo humano, que conhecia o coração do íntimo dos fariseus, né? Jesus conhecia o íntimo do coração dos fariseus, né? Então Jesus, ele é onisciente, ele conhece o íntimo do seu coração, ele conhece o íntimo do seu ser. Ele tem essa capacidade de saber o que está acontecendo dentro do seu coraçãozinho hoje. O que está te afligindo, o que está te angustiando. Amém? A pastora Lúcia colocou: o prefixo onis significa todo, algo que é completo. Amém. Opa, não sabia dessa. Toda ciência, né? Onisciência, toda ciência, todo conhecimento, né? No sentido pleno, no sentido completo. Total. Vamos lá, Jesus também, ele é onipresente. O que é onipresente? Ora, mas Jesus, ele sendo... Aí essa pergunta eu quero colocar para vocês. Jesus, ele era 100% homem. Logo, carne e osso como eu e você. A gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Consegue? Não. Né? Se acontecer, eu vou dar um exemplo aqui bem tosco, tá? Se acontecer um assassinato ali na rua, nesta hora, neste minuto, neste segundo, nós 4 aqui, no mínimo, somos inocentes. Porque estamos aqui... né? Não podemos estar lá ao mesmo tempo, né? No mínimo, não fomos nós que cometemos o ato. Por quê? A gente não tem a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Só que Jesus, sendo onipresente, aí eu queria, né, conversar com os irmãos e tal. Na transfiguração, apareceu diante dele Moisés e Elias, né? Como é que funciona isso? Não é uma onipresença de Deus? Como é que funciona isso daí? Para mim é uma evidência da divindade de Deus de estar em muitos lugares. Por quê? Porque Elias, a Bíblia fala que ele foi levado numa carruagem de fogo, foi levado. Moisés
ele morreu e ninguém achou o seu corpo. Deus enterrou. Deus o enterrou. E aí aparece diante de Cristo Moisés e Elias, né? A figura de dois, né? A lei e o profeta, né? Jesus representando que ele é maior do que a lei e o profeta. É basicamente isso. Mas aí aparece diante dele. E por outro lado, do outro lado estão os discípulos físicos aqui na terra. Então, para mim é uma característica da onipotência de Deus, onde ele, da onipresença, onde ele estava em diversos lugares ao mesmo tempo sendo Deus, né? Onde hoje está Moisés e Elias e hoje onde nós estamos aqui na terra, né? E aí, o que você tem a dizer? Ele está tanto... E aí eu queria que os irmãos colocassem aí. Eu sei que muitas têm muita dúvida sobre a transfiguração, inclusive o próprio Pedro não entendeu, né? Pedro falou, faz uma cabaninha aqui para nós três, né? Para Moisés, para Elias, vão ficar todo mundo por aqui mesmo. Mas eu vejo que nesse aspecto Jesus ele está tanto lá quanto cá, ele é onipresente, né? Ele está em todo lugar, a presença dele é em todo lugar. E aí a gente volta ao início, né? Como é que Deus, Espírito Santo, Jesus morando em nós, no céu, na glória. João viu Jesus assentado no trono, no Apocalipse. Como é que funciona isso? É a onipresença de Deus, né? Então ficou claro isso daí, pessoal? Então Jesus ele é onipresente, né? E mesmo estando limitado ao corpo físico, ele mostrou a sua divindade, um atributo de onipresença que é um atributo exclusivo de Deus. Amém? Amém. Eu queria só voltar na onisciência rapidinho. Eu estava procurando o texto aqui e encontrei agora. Eu dei uma fugida aqui da live, eu fui atender o irmão ali embaixo, tá? Já voltei. Lucas 7,39 fala assim: ao ver isso, o fariseu que havia convidado a Jesus, né, disse a si mesmo, o fariseu disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Versículo 40 fala assim: respondeu-lhe Jesus, mas ele não perguntou nada para Jesus, ele falou com ele mesmo. Então está aí uma onisciência de Jesus. Jesus tinha muito isso. Eu estava procurando alguns textos para falar, mas esse está bom. A Bíblia fala que Pedro falou para ele mesmo, tipo assim, se Jesus soubesse, né? A Bíblia fala assim: Jesus respondendo, mas ele não perguntou nada para Jesus. Aí Jesus respondendo fala assim: Simão, eu tenho alguma coisa para te dizer. Então, né, um devia 50, outro devia 10 e tal, e dá uma chave em Pedro ali. Então eu imagino a cara de Pedro, né, quando Jesus fala assim: eu quero te falar um negócio aí, Pedro. Caramba, será que ele ouviu? Mas eu falei para mim mesmo. Como é que ele sabe disso? Então isso é a onisciência de Jesus. Perfeito, Jesus faz isso direto. Tem outro texto que fala assim: arrazoando eles entre si. Sim. Aí Jesus vai e interpela eles de novo: vem cá, por que vocês falam isso entre vocês? Caramba, será que a gente pensou alto? Então eu só queria voltar nessa parte da onisciência, que eu estava procurando o texto. E quanto à onipresença, o pastor Luiz Cláudio, Jesus estava ali, a lei, os profetas, aqui ele está lá. Na verdade, não é Deus que está em todos os lugares. Todos os lugares estão em Deus. Deus é que criou todas as coisas. Então, tudo converge nele, né? Ele é o início e ele é o fim. Então, são todas as coisas que Deus está em todo lugar. Todo lugar está em Deus, porque ele criou todas as coisas. Ele é maior do que tudo isso. A gente tem como mensurar Deus, né? O tamanho de Deus. Não dá para mensurar. O Arley colocou uma dúvida aqui: a onipresença tem a ver com o trabalho dos anjos a seu favor? Não entendi. Entendeu aí? Não, a pergunta dele é: Deus é onipresente porque através dos anjos ele está em todos os lugares? Foi isso que ele quis perguntar? Não. Porque se ele... acho que foi isso que ele quis perguntar. Não, eu estou imaginando que a dúvida é essa também, Warner, mas onipresença é um atributo de Deus, quer dizer que ele não é que os anjos está em todos os lugares, como eu acabei de falar, todos os lugares, Deus conhece todas as coisas. Deus é atemporal, Deus ele está em todos os lugares estão em Deus. Né? Então, não é os anjos, como ele tem muitos anjos. Pode ser, né, por ordem dele. Não é a mesma coisa você ser dono de uma empresa e ter muitos funcionários que são seus olhos, seus braços, mas não é você que está lá. Você tem muitas pessoas que trabalham para você, mas não é você que está lá. Não é o caso de Deus. Deus está lá. E essa questão dos anjos, vale a pena um dia a gente trazer essa informação aqui, porque muita gente vê anjo, vê isso, vê aquilo outro. Anjo não é onipresente. E anjo não é onipresente. E outra coisa, hoje, o papel que os anjos faziam
hoje é papel da igreja, porque nós recebemos a palavra revelada para a gente entregar a mensagem de Deus. Eles continuam sendo mensageiros, né? Mas a gente, isso, né? A nosso favor. A gente tem que entender que assim, porque eu vi um anjo, e às vezes as pessoas colocam a posição do anjo na igreja como maior que Jesus, né? Você fala, Jesus está aqui, ninguém dá um glória, mas se alguém falar que viu um anjo... Então a gente tem que ter cuidado com essas interpretações. Para outro dia, porque é interessante, porque Deus dá nome de anjo que não tem na Bíblia. Né? A mesma igreja vê o mesmo anjo na mesma hora, no mesmo culto. Peraí, então tem alguém que está vendo errado, porque anjo não é onipresente. Isso aí. Tá? Então, legal, e o Luiz Pedro aqui também está falando sobre a simbologia, né, que você falou daquela questão da lei dos profetas, e que Jesus Cristo estava mostrando que é maior que a lei e os profetas. Só para fazer uma ressalva que você falou isso e você concluiu dizendo acerca da onipresença. Isso aí, né? Você deu as duas interpretações. E anjo também não é onipotente, né? Não pode tudo. O diabo, ele é um anjo decaído, anjo, né? Deixou de ser anjo de luz. E ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente. Aí os braços dele são os demônios. O diabo sim usa os anjos dele a seu favor, né? Para estar em todo lugar. Né? No caso, esse é o papel do diabo, que ele usa seus demônios para poder estar em todo lugar, perturbando a vida da gente. Mas um dia ele vai ser derrotado, né? É por isso que tem todo aquele conceito de... Já está. Só está aguardando essa por isso que tem um conceito de principados, potestades, que são territoriais e por aí vai. O diabo, na verdade, como a Bíblia fala, ele fica nos observando. Ele não sabe o que eu estou pensando. Ele pode, por observar, né, observação, até uma das questões da psicologia, que fica a observação. Posso observar o pastor Renan, o Tiago aqui, observo ele durante bastante tempo, e eu sei quais são as possíveis reações do Tiago em determinadas situações. Mas isso é por causa da observação, não porque eu sou onisciente. A Bíblia diz que Jesus, Deus, ele tem a capacidade de penetrar no íntimo, como o Renan falou aqui. Essa é a intenção. Com essa intenção, o sentimento, o plano que ele esquadrinhou no seu coração. Né? Eu ouço uma frase que diz assim, que o coração dos outros é terra onde ninguém vai. Jesus vai. A palavra de Deus, ela vai. Né? Ela tem essa capacidade. Pode falar? Não. Outro atributo de Jesus aqui é onipotente. Jesus, ele, sendo Deus, ele é onipotente. E aí ele diz lá que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então todo o poder está nas mãos de Jesus. Todo o poder, toda a autoridade. Né? E aí Paulo fala lá em Colossenses que ele subjugou principados, potestades. Jesus, ele foi lá no inferno após a sua morte e tomou a chave da mão do diabo. Então Paulo fala lá em Filipenses, né, que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, né, no céu, na terra e embaixo da terra. Então significa que ele tem todo o poder. Isso fala de autoridade. Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é onipotente. O poder está nas mãos dele, né? Tanto que quando a palavra diz que Jesus fala para Pedro, né, que eu te dou todo o poder, a palavra é dínamos, né, que deu origem à palavra dinamite. Então ele tem um poder, nós somos dinamite. Dinamite é o que? É explosão. Quem detém o botão é ele que aperta o botão. Então nós somos só a explosão, porque o poder, a autoridade está na mão dele. Nós só executamos, nós somos só agente de Cristo Jesus. E o último tópico, eu nem anotei aqui, mas vale a pena falar que Jesus, ele é o único digno de adoração. Como Deus, somente a Deus a gente deve adorar. Somente a Ele a gente deve prestar culto. E Jesus, ele foi o único que várias pessoas chegaram a Ele e o adoraram. E se prostraram diante de Jesus e o adorou. Então Jesus, na sua condição de Deus, ele permitiu ser adorado. Ele permitiu com que as pessoas dessem a Ele o direito. Ele se colocou no lugar de Deus porque Ele era o próprio Deus. Então Jesus, ele tem todas essas características divinas. Semana que vem nós vamos dar continuidade falando sobre a divindade de Cristo. O tempo está passando ali. Eu queria deixar aí para vocês fazerem suas considerações finais. Amém? Para a gente caminhar. Depois pedir o Renan, o Tiago para cantar mais uma canção. E lembrando que a adoração é uma atitude, né? Nós temos estudado sobre isso. Sim. A gente pastor Renan, lá no nosso grupo, na escola dominical, falando sobre, você comentou sobre a adoração, né? Que nós só devemos adorar a Cristo. E o que nós vivemos hoje é que a adoração
é uma atitude, né? Nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nós rendemos adoração ao Senhor, né? Não é um simples ato de dentro de uma igreja levantar as mãos, eu erguei minhas mãos, eu exprimi meus olhos, eu vivi um momento de louvor. Sim. E está dizendo que eu estou adorando, mas adoração no meu dia a dia, com o meu caráter, com as minhas atitudes, com um gesto, seja uma oferta, seja tratando bem meus filhos, seja trabalhando de forma correta, sendo submisso ao meu patrão. Isso é uma atitude, e atitude de adoração a Deus, que a nossa vida está envolvida para Ele. Exato. Então tudo que nós fazemos e fazemos de correto, nós prestamos o quê? Uma adoração a Deus. A consequência do domingo na igreja é a continuidade daquilo que nós fazemos durante a semana. E existe, né, você falando de diversas formas de adorar a Deus, né? Eu falei aqui na semana passada sobre uma vez que eu morava aqui em Oswaldo Cruz, eu era estudante de mecânico, pelo menos eu tentava ser, porque até hoje não aprendi nada. E aí eu recebia toda semana, todo final de semana eu recebia, né, uma merrequinha lá que ele me passava. E aí calhou que no dia que ele me pagou não foi no sábado, eu recebi hoje sábado, ele me pagou no domingo, no dia que eu estava indo para a igreja. Isso muito me marcou. Eu tinha 14, 15 anos nessa época. E aí quando eu chego aqui na igreja, tá aquela Shekinah, a presença de Deus notória aqui no meio dos irmãos, e Deus ministrou meu coração para que eu viesse a dar aquela oferta toda. E eu entendi que Deus estava pedindo a mim aquela oferta como ato de adoração. E eu comecei a agradecer a Deus. Deus começou a ministrar meu coração porque eu tinha o que comer, porque eu tinha uma família, porque, enfim, o meu coração se inundou porque eu estava adorando a Deus através de uma oferta. Então existem diversas formas de você adorar a Deus. Através dos louvores, né? A gente adora a Deus principalmente quando a gente reconhece que Deus, como Ele é, quem Ele é. A adoração manifesta isso. As minhas atitudes refletem o que Deus Ele é. Por isso que é a adoração. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é bom, Ele é Pai. A gente tem vários atributos para dizer quem é Deus, para expressar a sua beleza, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza, o seu amor, o seu perdão. Então você, nessa noite, eu queria te convidar, a gente, nesses poucos minutos que nos restam, através dos louvores. O louvor é só uma ferramenta e vamos adorar a Deus nessa noite. Feche seus olhos aí, você em casa. Estamos caminhando para o final. Depois desse louvor, o pastor Alexandre vai estar orando novamente, vai estar interpretando a bênção. Mas eu queria que você, nesse momento, nos minutos finais, não saísse não. Vamos adorar todo mundo junto aqui ao Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Nós falamos sobre o poder de Deus, os atributos de Deus. E nós vamos profetizar e proclamar nessa noite que em Deus tudo é possível. Ele tem todo o poder. Em Deus tudo é possível. Com Ele nada pode me resistir. E nele não há limites para minha fé. Em Deus tudo é possível. Tudo em Deus, tudo pode acontecer. Em Deus, tudo é possível. Com Ele nada pode me resistir. E nele não há limites para tua fé. E nele não há limites para minha fé. Profetizar e o milagre acontecerá. Vou profetizar e o mar vai se abrir. Você tem que acreditar. Ele vive em você. Vou profetizar e as muralhas vão cair. Em nome de Jesus. Profetizar que o milagre acontecerá.
Campanha do quilo, gente, não esqueçam, tá? Se você quiser trazer o seu quilo de 8 horas da manhã até meio-dia, o Juca está aqui na igreja, ou você pode fazer um contato com algum de nós aqui, que a gente vai dar um jeito de ir na sua casa, buscar esse quilo, mas não deixe de contribuir com a campanha do quilo. O outro aviso é quanto ao retiro das mulheres. O retiro foi cancelado, mas o congresso permanece tudo em ordem, a não ser que aconteça algo que venha a trazer uma necessidade de cancelamento, mas o congresso não foi cancelado. O retiro das mulheres, infelizmente, sim. Amém? Vou passar para o pastor Alexandre. A paz, meus amados, confesso que o gostinho de quero mais ficou. Quando o pastor Gustavo disse ali, já estamos nos momentos finais, eu lá de cima fiz sinal, não é possível, já passou, acabou. Cara, é muito gostoso esse momento, né? E peço perdão, né, por não ter conseguido responder todos ali no chat, né? A gente viu que hoje foi bastante pergunta, foi bem participativo. Como é bom ver a participação do nosso povo, que continuemos assim, amém? Parizinho querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento, por esse pequeno tempo que o Senhor nos concedeu, Senhor, mas gigante aos nossos corações, Senhor. Como foi bom, um sentimento realmente de quero mais, de querer estender, de querer permanecer. Foi algo tremendo, mas nós temos horários a cumprir, nós temos os nossos deveres. Chegará o dia que não nos importaremos mais com o tempo, com o relógio, mas só o Senhor sabe esse dia. Paizinho querido, nós te agradecemos, ó Pai. Leva-nos em paz, em segurança, e que possamos dormir, Senhor, que possamos colocar a cabeça no travesseiro e sonhar contigo, Senhor. Fala conosco na madrugada, Senhor. Usa-nos, ó Deus, porque queremos ser ferramentas poderosas em tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do doce Espírito de Deus esteja sobre nós e sobre todo o povo, sobre todo o seu povo espalhado sobre a terra. Não somente hoje, mas para todo sempre. Que a nossa igreja diga amém. Sua morte na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance, e eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Oh, sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Ele se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Muito obrigado, Senhor, pela nova chance. Sim, eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama.
Aleluia.